A nossa irmã. Meu Deus e Pai, que está tua filha, Deus, usa ela com poder e graça, sabedoria, discernimento dos céus. Sete Espíritos do Senhor venha sobre a vida dela, dando discernimento, clareza, revelação, sua palavra. Que ela possa, através de cada palavra aqui, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas ações, mudar a nossa maneira de pensar. O poder e a graça de Deus. Glória a Deus. Pai Senhor, irmãos, amém. Senhor me deu, na verdade não foi uma palavra. Senhor me deu o que eu teria que falar hoje sobre Davi, e eu acho que o irmão Israel confirmou. A primeira coisa que ele falou aqui foi de Davi, né? E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E eu me perguntei, mas por que será que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sendo que Davi foi tão pecador, né? Sendo que Davi falhou tanto com o Senhor, sendo que Davi sujou tanto as mãos de sangue, que Davi matou milhares e milhares de homens, né? Aí eu fui pesquisar. O que Deus via em Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E Davi, ele era ungido do Senhor. Ele tocava para o Senhor, né? Ele cantava. Então, ele era do louvor do Senhor. Ele era valente, ele era corajoso. Davi era forte, era um homem de guerra, né? Ele tinha as palavras, ele sabia falar com o povo, ele sabia lidar, ele sabia usar as palavras. E ele era gentil. E ele tinha o principal, ele tinha a presença do Espírito do Senhor com ele. E voltando lá atrás na história de Davi, lá em 1 Samuel 16, Deus fala lá para Samuel que ele tem que ir lá na casa de Jessé, porque Deus escolheu lá o próximo rei de Israel. Nessa época, acho que todos nós já conhecem a história, que Saul estava desobedecendo a Deus, não estava fazendo mais as coisas conforme o Senhor tinha ordenado ele, né? Saul já fazia tudo pela própria carne. Então, Deus se viu tendo que escolher um novo rei de Israel, né? E mandou que Samuel fosse à casa de Jessé. Aí entra uma das coisas principais aqui, né? Que Davi era um menino franzino, muito pequeno, e todo mundo olhava para Davi e falava: esse daí é um mero pastorzinho de ovelhas, né? Quem é Davi? Todos os irmãos valentes de guerra, guerreiros de guerra, né? Soldados, e Davi um mero pastorzinho de ovelhas. Mas aí estava o segredo de Davi com Deus. Deus já estava preparando Davi para o que ele seria lá na frente. E nessa parte eu entendo o quê? Muitas vezes a gente passa por situações nas nossas vidas, muitas vezes a gente é colocado em alguma posição, em algum lugar ou tirado, que a gente fala naquele momento ali, nossa, mas isso, nossa, mas isso daqui para mim, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas aquele ali não é ninguém, né? Quem é aquele? E Davi era um mero pastorzinho de ovelhas perante aos olhos humanos, né? Mas Deus tinha algo muito grande para ele. Ali, quando Davi ele era um pastorzinho de ovelhas, Deus estava preparando ele para ser um grande rei de Israel. E Davi não sabia, mas Davi já tinha um segredo ali com o Senhor: obediência, confiar no Senhor, porque em nenhum momento Davi murmurou, porque ele era o menorzinho, ou porque ele era o pequenininho, os irmãos deles eram valente de guerra e ele era só um pastorzinho de ovelhas. Pelo contrário, ele cuidava de todo o seu rebanho com todo o amor. Se uma ovelha se desgarrava do rebanho, ele ia lá, corria atrás e trazia ela de volta. E mal ele sabia o que o Deus tinha para ele lá na frente, né? E um dia Samuel chegou lá na casa de Jessé e olhou logo para o filho mais forte e falou: é esse o rei. Porque ele olhou com os olhos do homem, né? E Deus foi e falou para ele: eu não olho como o homem olha, eu olho o coração, não é esse daí. Vê se tem outro. Aí Jessé falou: ah, tem, depois de todos os filhos, tem Davi, o pastor de ovelhas, o mais franzininho, o mais pequenininho, é esse daí que eu escolhi.
Porque Deus, ele escolhe conforme o coração, ele não escolhe conforme a nossa aparência, conforme aquilo que a gente vê, né? Porque a gente olha muita aparência, a gente é humano, a gente olha o que está vendo, né? O que os nossos olhos veem é que enche nosso coração muitas vezes. E o Senhor, ele olha realmente o coração, ele olha as intenções. Então ele falou, é esse daí. E mandou Samuel ungir Davi. Samuel ungiu Davi, e aí tá o outro segredo de Davi com o Senhor. Davi ficou calado, né? Davi não saiu se vangloriando. Eu sou o rei de Israel, ó, eu fui ungido rei. Ó, tá vendo você, meus irmãos, que não... aí, valente de guerra, e ele, em momento nenhum, Davi fez isso. Davi permaneceu calado, esperando o tempo e o momento do Senhor na vida dele e o que Deus tinha preparado para a vida dele lá na frente, né? E aí, um belo dia, a gente conhece lá a história de Davi e Golias. Um belo dia lá, tá todos os soldados lá, em frente lá de batalha, e os filisteus vêm com aquele gigante, né? Aí, lógico, todo mundo se amedronta, é carne, a gente é humana, a gente fica com medo. E nessa passagem, eu entendo que o Senhor, ele quer tirar os gigantes das nossas vidas. De que maneira? Com a confiança que a gente tem no Senhor. Porque a gente olha as batalhas, a gente olha as lutas, a gente olha as situações, a gente olha as coisas que são colocadas nos nossos caminhos no dia a dia, e qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Correr. Mas em algum momento a gente pensa na nossa confiança no Senhor, em algum momento a gente pensa que a gente é filho do Senhor para enfrentar a batalha, para enfrentar as lutas, para enfrentar qualquer situação. O que a gente vai fazer? Se amedrontar. Foi o que o exército inteiro de Israel fez. Porque ali não teve um que falou assim, eu vou enfrentar o gigante. Ah, eu não vou. Saul falou, não, eu dou minha filha, você não vai mais pagar imposto. Ah, não, não vou enfrentar, não. Ninguém enfrentou o gigante, o exército de Israel. E onde está o Deus que você serve na hora que você vê o problema e na hora que você vê o gigante na sua vida? Então, o Deus, seu Deus, ele é pequeno? Ele se torna pequeno diante dos problemas, das situações, das circunstâncias que a gente passa na nossa vida? A gente faz o nosso Deus pequeno. A gente não sabe o poder que a gente tem, né? A gente faz o nosso Deus pequeno diante de uma coisa que é pequena, a gente faz o nosso Deus menor ainda. Sendo que com uma única palavra, com a única coisa que a gente falar ali, a gente tem a vitória na nossa mão. E muitas vezes a gente perde porque a gente não tem confiança no Senhor. A gente teme, a gente não acredita que a gente é capaz de passar ou de suprir aquela necessidade ou de enfrentar aquele problema. Mesmo a gente tendo Deus, a gente não acredita, né? Muitas vezes a gente perde a nossa vitória por falta de confiar no Senhor. E Davi chega lá, aí ele vai levar comida para os irmãos dele, né? O almoço, e ele vê todo aquele murmurinho lá, e ele fala, nossa, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E vê aquele gigante. Não, ó, Saul disse que quem matar o gigante, ele vai dar a filha para casar. Agora, se a gente perder a guerra, a gente vai ter que ser servos deles. Senão, eles vão ser servos da gente, enfim. E Davi olha para aquele gigante, e qual a primeira coisa que Davi fala? A ousadia que Davi tinha. Davi olhou ali, eu sou pequeno, sou franzininho, todo mundo falando, ah, mas Davi não. E Davi olhou e falou, quem é você que ousa enfrentar o exército do Deus de Israel? Olha o poder de Davi. Davi era pequeno, perante aos olhos de todo mundo ali, mas para Deus, com Deus, Davi se tornava grande. Com Deus, Davi tinha força para enfrentar aquele gigante. Então, Davi olhou para o gigante e falou, quem é você que ousa enfrentar o exército do Deus de Israel? Eu acredito que ali, Davi, ele venceu o gigante. Não foi a pedra que venceu o gigante. Foi quando Davi olhou para o gigante e falou, quem é você que ousa enfrentar o exército do Deus de Israel? Confiança no Senhor. Davi confiou completamente no Senhor. Como que eu vou ver um gigante daquele eu tão pequenininho e eu vou olhar para aquele gigante e vou falar que eu vou matar se eu tenho um exército inteiro aqui com não sei quantos milhares de homens e ninguém quis enfrentar? Mas eu tenho Deus. Confiança no Senhor. O outro segredo que eu acredito que era o outro segredo de Davi com o Senhor, era confiar completamente no Senhor, independente do que ele estivesse vendo, ele confiava no Senhor.
e ele colocava o Senhor na frente das batalhas. Em tudo que ele ia fazer, ele colocava o Senhor. E ai de quem tocar em mim, porque eu tenho o Senhor. Então quem é você que ousa, se eu tenho Deus? Então você ousa ainda me enfrentar se eu tenho Deus? E Davi tinha muita confiança no Senhor, né? E o rei falou para Davi: não, Davi, mas você não vai conseguir. Olha o tamanho desse gigante. E as pessoas lá falando, e os irmãos de Davi falando: ah, você é orgulhoso, você quer se aparecer. Como que você quer se aparecer falando que você vai matar um gigante desse, não sei o que lá? Aí Davi foi, lá em 1 Samuel 17, lá no 34, Davi fala assim: porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele: quando aparecer um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajajadas, até que morra. O seu servo já fez isto com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos dos Deus vivos. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Confiança no Senhor. E Davi já estava sendo preparado, porque Deus preparava Davi de uma maneira que ele nem sabia. Ah, eu sou um pastor de ovelha, mas eu matei o leão que pegou a minha ovelha. Ah, eu sou um pastor de ovelha, mas eu matei o urso que eu peguei, que pegou a minha ovelha. Um mero pastor de ovelha que estava sendo preparado para ser o rei de Israel, um valente de guerra, uma pessoa que ia enfrentar milhares de exércitos, e Davi nem sabia que ele estava sendo preparado para algo tão grande. E quantas vezes Davi murmurou? Nenhuma. E quantas vezes Davi reclamou? Nenhuma. E quantas vezes Davi falou: é isso que o Senhor tem para mim? Nenhuma vez. Davi apenas confiou no Senhor e Deus foi trilhando os caminhos de Davi. E ali, quando Davi chegou para enfrentar aquele gigante, ele já não tinha medo daquele gigante, porque ele sabia que ele tinha Deus e Deus já tinha preparado ele lá atrás. Se o Senhor me livrou da boca do leão e do urso, quem é esse gigante para mim? Não é nada, o Senhor vai colocar ele nas minhas mãos da mesma maneira. Foi assim que Davi falou, foi assim que Davi fez. O rei quis dar armadura para Davi, mas Davi não quis. Davi achou pesado, né? Para ele, eu vou sem armadura mesmo, porque eu vou com Deus. Para que eu preciso de mais nada? Davi confiava muito no Senhor. Então, Davi pegou aquela pedra lá, foi certeira na testa do gigante, todos nós sabem. E Davi matou o gigante, foi lá, pegou a foice, acredito que maior do que ele, mais pesada que ele, né? Cortou o pescoço do gigante. E Davi foi honrado perante a todos aqueles que humilharam ele com palavras, que falaram que ele não era ninguém, que falaram que Davi não ia conseguir, que ele era muito pequeno, que ele não deveria estar ali. Davi foi honrado, e Davi honrou o nome do Senhor, né? Acima de qualquer coisa, além dele ter sido honrado perante a todas aquelas pessoas, ele honrou o nome do Senhor, que é o principal. E o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que muitas vezes, independente da situação que a gente está passando, que a gente passou, independente de Deus ter colocado você ali, ter tirado você dali, ter levado você para outro lugar, muitas vezes o Senhor está preparando a gente para algo maior. Porque não existe um propósito na nossa vida sem que a gente passe um processo. E muitas vezes a gente perde a nossa bênção porque a gente murmura e a gente não entende o que Deus está fazendo nas nossas vidas, o que Deus quer. Ah, por que será que eu estou passando por isso? Algo maior e melhor lá na frente. O Senhor tem preparado para a gente, com certeza. Ah, mas por que eu estou passando por essa situação? Por que é tão difícil? Será que Deus não está preparando você para uma porta maior, para uma porta mais grande, para algo assim que seus olhos não conseguiram ver ainda, que é o que o Senhor tem para a nossa vida, e a gente está ali vendo agora, a gente está vendo ali. Ah, mas por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E a gente murmura, e a gente reclama, e a gente desiste, e nisso a gente perde a bênção do Senhor e vai lá para o último da fila de novo, por conta da gente não entender os propósitos de Deus na nossa vida.
que muitas vezes, lógico, não é como que a gente quer, não é o que a gente quer. Mas olha aqui, Davi, eu era um pastor de ovelha diante de todos os meus irmãos que eram um valente de guerra. Com certeza, Davi queria ser um valente de guerra. Mas Deus estava preparando Davi não para ele ser um valente de guerra, mas para ele ser o rei de Israel que liderava todos aqueles valentes de guerra. E Davi não sabia, mas Davi permaneceu calado, sem murmurar, e esperou o tempo do Senhor na vida dele. Davi confiou no Senhor. E um dos grandes outros segredos que Davi tinha com o Senhor era que Davi tinha um coração perdoável e Davi tinha um coração arrependido, né? A gente sabe que Davi pecou muito, Davi errou muito com o Senhor. Só que todas as vezes que Davi errava, ele reconhecia o erro dele. Ele ia lá, se humilhava, se prostrava diante do Senhor, pedia perdão para o Senhor e falava: Deus, eu estou aqui, eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor. Ele arcava com as consequências, arcava, mas o arrependimento dele era verdadeiro. E Deus honrou Davi até o último dia da vida dele, porque a Bíblia fala que Davi viveu muitos anos, Davi venceu muitas batalhas, Davi venceu muitas guerras, Davi conquistou muitas terras, Davi teve muitos filhos, né? Foi um grande rei em Israel. Foi um homem assim que no meio da guerra Davi ia orar, cantava salmos para o Senhor, declarava salmos para o Senhor, colocava Deus na frente de tudo que ele fazia, de tudo que ele ia fazer, de todas as batalhas, e Deus ia entregando tudo na mão de Davi. E toda vez que Davi errava, Davi se arrependia, pedia perdão para o Senhor, e Deus ia honrando Davi. Davi viveu muito, morreu do lado da família dele, e Deus honrou a sua descendência, né? Porque Salomão foi seu sucessor, Salomão foi um grande rei de Israel. Davi sujou as mãos de sangue, que Deus ele prepara todos os nossos caminhos, né? Deus preparou Davi para vencer todas as batalhas, para sujar as mãos de sangue, para conquistar lá tudo que Davi precisava conquistar, para quando Salomão fosse rei, Salomão construiu o templo do Senhor, né? Que veio das mãos de Salomão e não podia vir de umas mãos de uma pessoa que já tinha sujado de tanto sangue, né? Porque a gente está falando de coisa sagrada. Então Deus já estava preparando até Salomão, que seria o sucessor de Davi, né? Um rei muito sábio que pediu sabedoria para o Senhor, que Deus deu sabedoria e deu prosperidade em dobro, porque Deus deu sabedoria para Salomão administrar tudo, e Salomão soube administrar, e o Senhor prosperou Salomão de uma maneira sobrenatural, né? E Salomão foi um rei muito justo. Então Deus honrou Davi até após a sua morte com Salomão, né? Então, essa palavra de hoje, eu acredito que ela quer trazer para os nossos corações que, independente de qualquer coisa que a gente passe, que a gente esteja passando, seja o que for a situação, o Senhor está preparando a gente para algo maior e melhor nas nossas vidas. E o que o Senhor requer de nós realmente é que a gente tenha confiança nele, é que a gente não murmure, é que a gente entenda o tempo e as situações que Deus coloca nas nossas vidas, que Ele sempre vai ter algo melhor lá na frente, maior, que é o que realmente Deus tem para as nossas vidas. Ele nunca tem nada ruim para as nossas vidas. O Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas, né? Da maneira que Ele tem para cada um, mas Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Então, que venhamos a não reclamar, que venhamos a entender os praquês do Senhor, né? Porque eu acho que a gente não tem que ficar porque, Senhor, por quê, mas a gente tem que falar para quê? Para que está acontecendo isso? Porque com o para quê a gente vai entender para que Deus está preparando a gente para algo lá na frente, né? E não o porquê, ficar questionando o Senhor. Então, é isso que o Senhor tocou no meu coração. Foi até aqui. Eu espero que tenha tocado na vida de vocês, que vocês saiam daqui diferentes. Amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amém. Para quê, para quê, para quê? Por quê, por quê, por quê? Porque Deus sabe, né? Deus conhece o coração de cada um. E o projeto que Deus tem para cada um é grande. Amém?
Deus, ele vai surpreender cada um, tenho certeza. Nada daquilo que Deus faz é insignificante. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Amém? Que você vá em paz. Não se esqueça que domingo nós teremos culto. Fique na paz do Senhor e na graça do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.